venha o teu reino, que venha o teu reino, que a tua vontade se cumpra em mim, que a tua vontade se cumpra em mim, que a tua vontade se cumpra em mim, que a tua vontade se cumpra em mim. Que venha o teu reino, que venha o... Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. Jesus declara que é necessário negar-se a si mesmo. E como devemos andar? Segundo a palavra de Deus. Ela é a bússola, ela é a orientação para a nossa vida. Mas será que é somente a palavra de Deus? É a palavra que declara que a letra sem o Espírito é morto, está morto, é morte. Então é claro que é por isso que Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito da vida, que agora é necessário estar em nós. Amém, amados? Para que essa palavra seja uma palavra espiritual, discernida e entendida como devemos entender. E sem o Espírito Santo não podemos. Ele é tudo aquilo que nós necessitamos. É Deus vivendo em nós. É sobre Ele que nós queremos, então, brevemente meditar nessa noite. Amém? Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Francisco Lucas. Nosso endereço, mais uma vez, Rua Manuel Ferraz Viana, 188, bairro Jardim Europa. Hoje, terça-feira, uma reunião de cura, libertação de milagres. E é uma unção que está nesse ministério. Amém? Então, estamos aí. É só vir, tá certo? E sexta-feira é a reunião da prosperidade. Não é só isso aqui, não. É nas 5 áreas. Área espiritual, principalmente, saúde, familiar, financeira e na justiça. Amém? E você, claro, é o nosso especial convidado. As 2 reuniões às 8 horas, até 9h15, 9h20 no máximo. Amém? Aleluias! Estamos aqui para te abençoar, para proclamar o reino de Deus. Que venha o teu reino, que venha o teu reino, e que a tua vontade se cumpra em mim. E aí sim, aí a coisa vai funcionar, tá certo? Que Deus nos abençoe então, Espírito Santo tem liberdade para operar aqui e operar no coração daquele que está lá, tá certo? Esteja em espírito, amém? Muito bem, queridos. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O resultado, versículo 4. Todos, não foi 1 ou 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos, sem exceção. Amém? Então é importante a gente ter essa visão e essa fé. Amém? Os 120 receberam o Espírito Santo e falaram em línguas.
E esse é o sinal de quem é batizado com o Espírito Santo. Se não teve sinal ainda, amado, siga orando. Amém? Siga orando. Muitas vezes é uma questão de fé, ou daquilo que aprendeu, ou não dá lugar. Veja, sem fé não alcançamos nada, e muitas vezes não temos essa fé. Ou ouvimos uma palavra diferente sobre isso. Amém? Glórias a Deus. Muito bem. Eu tenho aqui algumas considerações, eu quero passar em direto, que são coisas maravilhosas. Diz assim, Pentecostes era um festival judaico, aleluias, anual, também conhecido como Festa das Semanas, ou dia, dos primeiros frutos, uma celebração dos primeiros rebentos da colheita. Amém? Veja, tudo isso tem a ver o quê? Com o capítulo 2 de Atos. Amém? Essa experiência maravilhosa. Veja, quando Pedro está ali, e as pessoas que vêm, alguns dizem eles estão bêbados, Pedro faz uma colocação, não estamos bêbados não. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Amém? Cumpriu-se, diz ele, a promessa de Deus. Citando Joel também, enfim. Amém, amados? Aleluias. Vamos seguir aqui então algumas mais considerações. Aleluias. Diz assim, seguindo a consideração: aqueles que se tornaram cristãos em Pentecoste foram os primeiros frutos de uma vasta colheita de milhões de almas, que somos nós agora. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Como de um vento impetuoso, isso é bom de esclarecer. Diz assim, não um vento, mas como o som de um vento. Amém? Aleluias. Na verdade, Deus soprou sobre eles o seu Espírito. Amém, amados? Amém? Ouviu-se um som como de um vento impetuoso. Aleluias. Línguas como de fogo. Não fogo, mas como fogo. O que significa isso? Poder, unção, presença do Espírito Santo. E vimos em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? E ali se cumpriu. Tá certo? Agora veja bem, essa experiência foi só deles? O problema é que muitos pregam que sim, e não é verdade. E isso traz o quê? Impedimento na fé das pessoas de ter a experiência. Amém, amados? Dizem mais do que isso. Por causa disso, cessou cura, libertação. Amém, amados? A manifestação dos dons. Quer dizer, a gente está o quê? Bloqueando, impedindo a ação do Espírito Santo. E isso é grave. Temos que dar liberdade ao Espírito Santo. Amém? Aleluia. Sabendo que as manifestações do Espírito Santo não são naturais. Se nós interpretarmos o que acontece ao natural, não vai entender, vai ser loucura. Então precisamos ser pessoas espirituais para entender as coisas espirituais. E sem o Espírito Santo, e sem essa experiência. Por isso que existe muito escândalo. E pessoas que muitas vezes não entendem, aleluias, ou até se afastam. Glória a Deus. Mas veja bem, Deus se manifesta de uma maneira sobrenatural. Paulo declara que foi naquela igreja pregar a palavra, proclamar o reino, não com sabedoria humana, mas pela sabedoria do Espírito Santo, colocando a obra de Cristo, o Evangelho, em primeiro lugar, e também na demonstração do poder de Deus. Então a palavra e o poder andam juntos. Amém? Veja, quando Jesus envia os 70, ele agora deu todo o exemplo, ensinou e envia 70. E dá autoridade em seu nome.
Eles vão então, e quando voltam, estão muito felizes, muito alegres. Imagina, eles dizem: Senhor, no teu nome, os demônios saem das pessoas, no teu nome os enfermos são curados, maravilhas acontecem. Estavam muito felizes. E Jesus lança então uma palavra também de ensino para eles, que não nega isso. Ele disse: alegrai-vos muito mais do que isso, mas porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Amém? Então não é eliminar um ou outro, os dois são necessários, e Paulo fala dessa maneira: eu fui no poder do Espírito Santo, e não no poder natural, e argumentos naturais, mas argumentos espirituais. E ali houve o Pentecoste, uma manifestação poderosa de Deus naquele lugar. Amém? Veja bem, Evangelho de João, capítulo 8. Amém? Evangelho de João, capítulo 8. Você pode abrir aí. Cessaram o batismo com o Espírito Santo? Cessaram as curas? Cessaram os milagres? Cessaram as manifestações do poder de Deus? Dos dons do Espírito Santo? Cessaram? Sim ou não? A Bíblia tem a resposta. Muito bem. Vamos lá então. Capítulo 7, aliás. 7, versículo 37 em diante. Vamos lá? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, falou alto, amém? Cheio do Espírito Santo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Ou serão cheios do Espírito Santo, como está lá em Atos 2. Amém? Agora, onde eu quero chegar? No que é colocado por João. Amém? Veja bem, versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Apontando o quê? Para o acontecimento lá de Pentecoste, capítulo 2 de Atos. Amém? Não só ali. É relatado em Atos várias experiências depois. Amém, amados? De pessoas como lá em Cornélios, como também em Efésios, quando chega lá Paulo. Amém, amados? Aleluias. Filipe, evangelista, foi João e Pedro, e ali houve, não é? O recebimento do Espírito Santo, a manifestação. Amém, queridos? Então veja bem, agora onde mais queremos chegar? Que todo aquele que cresce em Jesus. Então todo aquele que crê em Jesus, de fato, vai ter uma experiência pentecostal. Entendendo? Amém, amados? Aleluia? Porque não diz só estes, não. Veja bem, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Então, até o final, até a vida de Cristo, todo aquele que crê em Jesus. Agora, o que é crer em Jesus? É só acreditar que ele existe, na sua obra, que ele morreu por mim, que ressuscitou, que voltou à sua glória. O que é crer em Jesus, queridos? Em primeiro lugar, é claro, acreditar no Evangelho. Em segundo lugar, submeter-se a ele. Isso é crer. Não adianta um Evangelho teórico. Você quer aceitar Jesus? Quero. Então, faz uma oração. Amém, amados? Tudo tem o seu dia, tudo tem a sua hora. Entendeu? Deixa Deus operar, queridos. Aleluia. Primeira coisa, Pedro declara para chegar ao Espírito Santo: arrependei-vos. O que temos que fazer então para ser salvo? Atos 2, 37 ao 39. Pedro declara:
arrependei-vos. Sem arrependimento não há remissão. Amém, amados? E João fala sobre isso. Amém? Eu o batizo com água para remissão de pecados, para arrependimento. É o nosso caso. Amém? Para purificar o vaso. Aleluias? Então sejam batizados para remissão, lavagem. Olha o processo. E recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Será que acontece naturalmente? Claro que não. Amém? Porque está em Lucas, essa clareza. Jesus declara, pedi, buscar e batei. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre. Quanto mais o meu Pai, o vosso Pai, não vos dará o seu Espírito se vocês pedirem. É preciso buscar. Mas acontece, sem arrependimento. O batismo nas águas é em vão e não chega ao Espírito Santo. Parece que a pressa é tanto que eu vou avançando degraus. Amém? Vou direto. Aleluias. E não é assim. Começa pela pregação do Evangelho. Evangelho é morrer para esse mundo e nascer para Deus. Se não morrer para esse mundo, nascer para Deus, não alcança o batismo. Amém? É necessário nascer de novo. Paulo declara em Colossenses 3, leia lá. Se é que tu ressuscitasses em Cristo, olhai para o alto, onde está Jesus, à destra de Deus. Amém? Não pensem das coisas desse mundo. Pensem das coisas do reino, do alto, em que vocês são agora. Vós não sois mais desse mundo, diz Jesus, aos seus discípulos e a nós também. Aleluias! Glória a Deus! Se é que morresse para esse mundo, vivei então em novidade de vida. Não há novo nascimento sem morrer, sem sair desse mundo. E é o que Cristo falava para Nicodemos. É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Amém? Então veja bem, queridos, se o Espírito Santo é a realidade em todo aquele que crê, permanece o quê? O batismo do Espírito Santo, a experiência. Os dons passam a estar na pessoa. Aleluias! Os dons começam a se manifestar. Isto é a igreja de Jesus. Quando alguém coloca lá igreja pentecostal no tal, não quer dizer que eles são pentecostal. Pentecostal é que aquele que crê no Evangelho, que crê no poder do Espírito Santo, que crê na palavra de Deus assim como ela é. Não interessa o nome, querido. Comunidade de Cristo Reina, Evangelho Quadrangular, Assembleia, não interessa o nome. O que interessa é a forma que nós vivemos a nossa nova espiritualidade, pela palavra de Deus. É necessário que todos que nascem de novo recebam o Espírito Santo. É necessário que os dons sejam manifestos. É necessário que a igreja seja uma igreja espiritual, pentecostal, cheia do Espírito Santo. Ah, mas será que... mas alguns têm, não têm sinal de língua? Mas está lá escrito, todos. Todos. Amém? Eu tenho aqui, sabe, uma palavra que eu quero achar antes de findar no capítulo 2. E não pode ficar de fora essa palavra se eu achar ela. Amém? Vamos lá então. Capítulo 2. Aleluia. Vamos ver. Línguas como de fogo. Não fogo, mas como fogo. João Batista predisse que o batismo pelo Espírito seria acompanhado de fogo. Isso também pode ser uma alusão à sarça ardente, que simbolizava a presença divina, a manifestação externa da descida do Espírito, aleluia, santo, um sinal do seu poder. Glória a Deus, aleluias. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do nosso Deus.
Aleluia. E assim estou findando esta palavra. Essa é a verdade. Amém, amados? Essa é a verdade. A igreja não pode andar naturalmente. E aí vem novamente do Espírito a palavra de Jesus. Entenda isso. Em Cristo, você não é mais desse mundo. Você pertence agora ao reino de Deus. Reino de poder. Por isso, somos pentecostais. Se você de fato vive e prega essa palavra como nós ouvimos hoje. Não há outra palavra. Amém, amados? Não há outra palavra. Que Deus te abençoe, então, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos orar, então, Pai Santo, em nome de Jesus. A honra e a glória pertence a Ti. Ouvimos Tua palavra, Senhor. Que ela penetre em cada coração. E lá o mistério se manifeste. E lá o ministério aconteça. Que todos sejam tocados pelo Teu poder. Livres agora para viver uma vida no Espírito. E na ação do Espírito Santo. Dá a sabedoria, Senhor, que vem do alto, para que possa compreender os Teus mistérios e assim ser uma pessoa que viva o Pentecoste a cada dia. Em nome de Jesus, que você receba a promessa de Deus que se cumpriu lá em Atos 2. Que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém? Sabe, eles falavam em línguas estranhas. Entenda isso. Mas Deus dava aos ouvintes o discernimento na língua deles. Até lá. Amém? Deus te abençoe.